Você que está assistindo o nosso programa agora tem que prestar atenção nas dicas dessa mulher que veio hoje para o nosso programa e que cresceu de verdade dentro desse meio, né, como mentora de babás, como uma empreendedora, e vai mostrar para você como você também pode crescer. Ela cresceu na época da pandemia, mas as pessoas podem crescer agora, né? Tudo bem, minha linda? Bom dia. Bom dia. Qualquer momento é momento para crescer. Verdade. Todo momento, porque assim, as pessoas costumam dizer, Fran, que a gente conquista novas oportunidades quando a gente passa por situações difíceis. Isso. Mas às vezes elas não precisam ser tão difíceis, mas elas podem, de uma certa forma, acontecer na nossa vida e, de repente, aparecer uma porta que se abre e que nos dá a chance de descobrir o nosso dom, porque atrás de um emprego, de um trabalho que você está fazendo, tem sempre uma oportunidade de você ajudar as pessoas a crescer, a aparecer, a acontecer, a poder ter uma renda. Às vezes vocês, meu Deus, não consigo ganhar dinheiro de jeito nenhum, não consigo sustentar minha família. Às vezes o que está faltando para você é um incentivo. Por isso que é muito bom quando a gente vê pessoas como você virem para o nosso programa e tem sempre alguém que diz assim, sabe, Fran? Vanusa, eu estava assistindo o seu programa, vi a Fran, por exemplo, falando e veio um estalo. Eu já sei o que eu quero para minha vida. Isso não acontece na tua vida também? Acontece sim. Eu acredito que tudo depende do ponto de vista que você olha para a situação que você está e buscar ali, olhar para o lado positivo. Sempre o lado positivo. Tem até aquele ditado que fala que o que você faz com os limões que a vida te dá. Eu fiz limonada, uma limonada muito gostosa dos limões que a vida me deu. E aproveitei a oportunidade para empreender, expandir e buscar motivar outras profissionais também a fazerem o mesmo. Agora eu quero que você me conte um pouquinho da sua história. Quer dizer que você nasceu em Barras? Eu sou barrense. Nossa! Eu estava até comentando que te via muito em Barras, né? Há um tempo atrás. E sou barrense, eu vim para Teresina muito nova. E comecei já na função de babá lá também. Com 16 anos de idade? Isso. Eu já vim com 18, né? Já eu terminei o ensino anos. médio e vim 16 começou lá em Barras. Lá em Barras. A minha trajetória começa lá em Barras, bem lá atrás. E comecei cuidando das crianças, dos vizinhos. Eu sempre gostei muito de criança. Então, eu sempre estava ali mais próximo das crianças das vizinhas, ajudando. E aí depois comecei a trabalhar mesmo na área. E depois vim para Teresina e já me profissionalizei. Comecei como babá profissional mesmo. Agora sim, o que a gente percebe na sua história é que você, além de ser babá, você também teve aquele cuidado também com a própria educação, né? Com a educação. Eu nunca deixei de estudar, eu sempre achei que a educação é o que faz as pessoas... É libertador. Isso, ganhar liberdade, as pessoas... conhecimento, gente. Conhecimento é vida, conhecimento é poder, conhecimento é algo que ninguém vai te tirar. Ah, mas você hoje não atua na sua área, mas eu uso tudo que eu aprendi, eu uso na minha vida, no meu dia a dia. Você tinha, pelo que eu entendi, você tinha pouco tempo para estudar. Pouco tempo para estudar. Mas Deus te deu a oportunidade, nesse pouco tempo que você tinha para estudar, para você aproveitar esse tempo e prestar o vestibular. Você se formou em recursos humanos? Eu sou formada em recursos humanos, a primeira formação, e na pandemia eu formei em pedagogia. As duas caminham juntas e para uma babá mais ainda, né? Para uma profissional. Justamente porque eu queria entender mais. Além de eu já entender de pessoas, aprender sobre pessoas, eu queria entender a infância. Agora, o que me chama a atenção é que durante a pandemia você já começou a se dedicar profissionalmente, não é isso? Já. Você se formou, você partiu para os 2 cursos, mas você entendeu que você amava crianças e que você amava ensinar. Professora, mas para uma outra profissão. Para uma outra área de, né? Vivência. Sim. De vivência, de compreensão. E para desenvolver adultos saudáveis, eu precisava entender a infância. Que lindo. Se eu não entendo de primeira infância, eu não consigo entender
de ser humano, de adulto. Então, se eu plantei isso dentro de mim, que eu queria um futuro melhor. Como que eu vou querer um futuro melhor? Eu preciso cuidar da primeira infância. Nossa, achei lindo, porque assim, quando a gente vai observando os cursos que você fez, né? Sim. Presta atenção, ela se formou em recursos humanos, aí veio a parte da pedagogia. Ela já tinha aquela vontade de crescer, com certeza apaixonada por crianças, Sim. né? Por ser humano. Você queria entender o ser humano para daí então você preparar pessoas para cuidar de pessoas. Porque aquela criança que está ali, quando ela tem uma profissional, que além de ser profissional, ela também coloca e dedica um pouquinho de amor e dedicação àquela profissão, com certeza o amor vai reinar. Não tem como. O amor sempre reina. E dentre esses meus cursos, quando eu comecei que eu me apaixonei Sim. realmente pela pedagogia, pelo que a pedagogia podia me dar, as oportunidades que a pedagogia podia me dar ali no ambiente familiar, doméstico, eu fui percebendo que existiam outras profissionais que se sentiam perdidas, né, em comportamentos desafiadores. A gente sabe que as crianças passam por várias fases. Existem os comportamentos desafiadores em que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar por não saber como agir em uma situação, por exemplo, de uma birra ou de um desentendimento no parquinho. E era onde eu observava, no parquinho era onde mais eu observava os comportamentos. Eu chegava, eu conversava com todo mundo, brincava, mas eu estava ali sempre com aquele olhar atento. E aí eu comecei a pensar, por que não criar uma empresa para treinar outras babás? E aí tu pensou em ser uma mentora? Uma mentora de babás com um nome carinhoso, Querida Babá. Muito lindo. Agora sim, quando eu vejo você falando, sabe o que me chama a atenção? É que dentro de uma casa, você lida com várias pessoas. Isso. Tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos. Muitas vezes você tem filhos mais velhos, filhos mais jovens, tem pessoas que demoraram um pouco mais para ter filhos. Sim. As gerações já não são as mesmas. Quem tem filho com mais de 11 anos, né, de diferença, sabe que a geração é outra. E aí, muitas vezes, a própria família não sabe lidar com essa mistura e, ao mesmo tempo, essa distância de idade. Isso. E aí, às vezes, o problema não está na criança. Às vezes está realmente no pai ou na mãe, ou até mesmo no irmão, né? E aí, o que chama atenção? Você conseguiu observar tudo isso? Você observou que às vezes uma criança, ela tem birra, porque às vezes lá dentro da casa dela, um pai e uma mãe permitiram que isso acontecesse. Às vezes a criança é maravilhosa, mas os pais é que são difíceis e a babá às vezes está mais pela criança e nem tanto pelos pais, né, que a contrataram. A gente fala muito da infância, mas precisamos saber lidar também com os pais, com as pessoas que estão ali naquela família. Eu costumo dizer que a família e babá, elas são uma equipe trabalhando junto em prol do bem-estar daquela criança. E uma das dificuldades é isso, saber lidar, saber se comunicar, compreender cada fase. Às vezes tem um irmão, como você citou, de idade diferente, e nós precisamos saber lidar com diferentes etapas, com diferentes faixas etárias. Você cuida de um recém-nascido, é diferente de você cuidar de uma criança de 2 anos. O seu posicionamento como babá é diferente. A forma como você se comunica, praticando a disciplina positiva, sem ser alguém que seja permissivo, que é diferente a educação positiva de educação permissiva. Vamos explicar para quem está em casa assistindo? A educação positiva é a educação respeitosa, quando você trata aquela criança com respeito. E a educação permissiva é quando você libera realmente essa criança para fazer tudo o que ela quer. E todo mundo precisa de limite, e esses limites precisam ser dados bem na infância. Isso é muito o que está acontecendo nessas gerações que nós estamos tendo nos últimos tempos. Gerações de filhos, e aí vem a preocupação dos netos que aí estarão. Sim. Quer dizer, as pessoas estão perdendo essa noção do que é limite. Do que é limite. Existe muito essa questão da educação positiva, da disciplina positiva, mas é muito confundida com permissividade. A gente, educar positivamente não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer.
é colocar realmente limites, até onde ela pode ir, é mostrar para ela que o mundo tem limites. Como trabalhar esses limites dentro da infância? Por exemplo, uma babá começa a trabalhar hoje, né? Ela já, passando pela sua mentoria, ela vai com certeza ir mais preparada. Mas às vezes também tem situações que a própria babá está passando na vida dela. Nesse momento das mentorias, Fran, você também ajuda essas babás a entenderem melhor as suas emoções? Porque às vezes você consegue um emprego, mas o problema não está na criança, não está na família, está em você. Então, com relação a essa questão, também temos na mentoria essa parte do autocuidado e do autodesenvolvimento pessoal. A babá, se eu não sei cuidar, se eu não sei lidar com as minhas emoções, como que eu vou ajudar alguém a lidar com as emoções dela? Principalmente alguém que está aprendendo, que ainda não sabe o que está acontecendo ali no seu cérebro. Então, na minha mentoria, eu trabalho muito essa questão do autocuidado, do autodesenvolvimento, e que a babá precisa ter esse conhecimento de controle das suas emoções para poder lidar com o ser humano pequeno que está se desenvolvendo. Muito bom. E aí, quando a gente fala da tua mentoria, você trabalha um todo, né? Eu estava observando Sim. que são criação de currículos, a Isso. preparação para você verdadeiramente encontrar a carreira, se é isso que você quer Se realmente. encontrar. Porque Isso. às vezes você está no emprego que você não queria estar. É verdade, acontece muito. Então a gente faz esse mapeamento com essa babá para justamente ver se ela realmente é para aquela função, para aquela profissão. Existe muito de a babá estar no lugar, na profissão somente pela necessidade e acaba que ela não consegue trabalhar. Quem é que consegue trabalhar naquilo que não gosta? Ninguém. E quando você fala em mentoria, você lida com tudo, né? Leis trabalhistas, para que essa pessoa entenda que a partir do momento que ela vai entrar para ser uma babá, ela tem que saber quais são os direitos dela. Ela precisa conhecer todos os direitos, tanto ela como o empregador que vai contratá-la, ele precisa também. A gente tem a cartilha em que eu ofereço também para o empregador e também tem uma cartilha que eu ofereço para a babá para que ela veja quais são os seus direitos. A gente trabalha também na mentoria essa questão da ética profissional, da preparação para uma entrevista, para como ela pode se posicionar numa entrevista. Até a questão dos salários, né? Do salário, também, precificação, a negociação, através da comunicação eficaz, né? Com os pais, essa questão da precificação de preço. Muito bom. Eu acho que você, trabalhando já há tanto tempo dentro desse mercado, como trabalhando nessa parte de mentoria, eu acho que dá pra gente entender mais ou menos, perceber, quando você fala desse lado positivo, quando a gente fala que muitas vezes a gente permite o que não deveria permitir tanto assim, que tem que ter limite, eu consigo ver na sua mentoria algo novo para essa geração que nós temos aí, principalmente para esse mundo que nós estamos vivenciando. Nunca foi tão difícil tirar costumes e manias e até mesmo disciplinar e dar a condição de uma criança, muitas vezes, obedecer àquela pessoa que está ali convivendo com ela, porque dali ela vai para uma escola. Sim. E ela tem que levar toda essa educação para dentro da escola. E tudo começa ali dentro de casa, né? Tudo, a família é a base. A escola, ela é o complemento, né, da criança, mas ela precisa ter em casa. E a babá, ela faz parte dessa criação. Eu foco muito nisso, bato muito nessa tecla de que a babá, ela também cria. Ela não hoje a babá, ela não vai para uma residência só para dar comida, dar banho. Ela é uma ela tá educadora. Vendo tudo, né, Fran? Ela é uma educadora. É a pessoa que mais passa tempo com o seu filho enquanto você está trabalhando, enquanto você está resolvendo outras situações. Você talvez não fique tanto tempo ao lado do seu filho, provavelmente, quando você tem uma babá. E essa babá, ela vai estar observando tudo. Por isso que é importante ela ser tratada com respeito, porque ela está tendo amor e está se dedicando ao seu filho. O que você percebeu nesse tempo todo que as babás mais reclamam e o que você poderia dar de dicas para quem está assistindo o nosso programa e que você tem percebido, tanto dentro do lar, porque elas devem falar, como também as dificuldades, muitas vezes, de colocar essa disciplina, de uma certa forma,
dentro daquele lugar ao qual a pessoa foi contratada? Existem vários aspectos que eu citaria, mas eu vou citar apenas dois. Certo. Dessa questão da babá, ela precisa ser motivada e muitas vezes ela tem uma carga horária, uma jornada de trabalho muito grande e isso precisaria ser ajustado. Acredito que como que você não tem um tempo para descanso durante o dia, você trabalha. A gente vê vários casos de babás que trabalham uma semana inteira, que dormem, ou seja, elas estão ali vivendo, o tempo delas está sendo doado 100%. Então, existe a falta ali do horário do descanso. Como é que eu vou ter um autocuidado se eu não tenho um tempinho para mim? Nessa hora, tá contratada, é uma babá, mas é um ser humano. É um ser humano, você que tá precisa cuidando de outro, e ela precisa estar bem para poder ela cuidar do seu filho. É o grande amor da tua vida. Da tua vida, da tua joia rara. Se você não... A pessoa que está com ela não está se sentindo bem, como que ela vai entregar? Eu só dou aquilo que eu tenho. É um problema, né? Se um você problema. não tem uma solução, se você não tem um momento de valor para essa pessoa que está cuidando do seu filho, provavelmente você vai ter problemas. Por experiência própria, já passei várias épocas da minha vida em que eu ficava a semana toda e era assim, exaustivo. Era exaustivo você entrar numa segunda-feira e você sair somente no sábado. Você ficar ali naquele local com pessoas que não são ali do teu convívio familiar. Você deixa a sua família. Muitas babás deixam seus maridos, seus filhos também, que também são mães, e vão se dedicar, se doar para uma outra família. Então, se você não tem aquele momento, a babá que não tem um momento para ela ficar um pouco só e se reconectar com ela mesma, ela não vai entregar o resultado que realmente é para ser entregue. Isso. E isso que você falou é uma verdade. Eu acho que as pessoas elas têm que tratar o ser humano que está cuidando do teu filho também com amor. Com amor, com um olhar de respeito, com carinho, né? E também existe um outro ponto que é a valorização, a desvalorização, que ainda existe muito, né? Assim como tem muitas babás que não são só babás, acabam também sendo babás e em alguns horários sendo até outras funções dentro da casa. Serviços domésticos é bem cansativo. E você já imaginou uma pessoa que fica a semana inteira dentro de uma casa fazendo essa dupla função? Como que ela fica no final da semana? Exaustivo, né? É muito cansativo. Ela não tem como ela entregar a mesma qualidade de quando ela chegou na segunda, ela entregar na sexta-feira a mesma qualidade de trabalho. Quais são as maiores queixas do seu ponto de vista? Uma dessas é essa carga, essa jornada de trabalho exaustiva, essa dupla jornada. Tem muitas babás que chegam para mim. A gente vê o exemplo quando eu vou no parquinho. Quando eu vou no parquinho, elas já vêm. É como se ali fosse o momento para elas ficarem ali e relaxar um segundo, enquanto a criança está lá brincando. E elas relatam para mim, né? Estou exausta, muito trabalho, uma jornada, né, extensa, e ainda tem mais para a noite. E aí eu fico pensando que é isso que faz com que elas percam aí esse desejo de olhar realmente, essa vontade de olhar para a criança. Às vezes tem babás que chegam para mim no direct e falam assim, eu queria ter esse tempo com a criança que eu cuido, mas eu não tenho como. Nossa, isso é doloroso, porque quando uma pessoa abre a boca para falar dessa forma, ela tem um carinho imenso por essa criança. Pela criança, elas dizem assim, eu queria ter esse tempo para criar essas brincadeiras que você cria, Fran, mas eu não tenho tempo, não dá. Não tem folga, eu me sinto exausta. Então eu tenho que cumprir ali, dar o banho, levar para... Eu acho que quando você fala dessa forma, as pessoas têm que analisar 2 pontos aí. Um deles é que você está pagando, beleza? Sim. Para ser uma profissional. Mas você tem que lembrar que é o ser humano. Quando você está dentro de uma empresa, você não quer tempo para você descansar, para você almoçar decentemente. Isso. Para você ter tempo para você ir para o banheiro. Você não tem horário até para tirar um cochilozinho muitas vezes. Então, assim, essa pessoa, esse ser humano, é ser humano como você. É profissional como você. A diferença é que ela está cuidando do seu filho. E aí vem aquele outro lado. Quando essas pessoas têm sensibilidade, você provavelmente vai ter uma grande amiga do seu lado. Com certeza. Né? É uma
uma relação de companheirismo, Sim. a relação babá e família. Exemplo meu, me dou muito bem com as mães das crianças que eu atendo hoje em dia. Temos aí uma relação de longa data, mas me dou assim, muito bem, tenho como uma amiga, né, de que eu posso contar, de que eu posso conversar no dia que eu não estou bem. Eu tenho essa liberdade para falar para ela que eu não estou me sentindo bem, e ela muito humana, que é algo que a gente hoje não encontra com tanta facilidade, que nem seria algo, né, para a gente pensar assim, ó, a Fran não está se sentindo bem. Normal da vida, né? Acontece. Acontece e como acontece. E assim, eu acho que as mães, onde eu ia fazer a outra colocação, elas também têm que querer ser mãe. Isso. Porque ter uma babá não é você deixar de cuidar do seu filho. Pronto, um outro ponto que me relatam. Quer ser mãe, mas não quer ter a prática. Fran, aí fica difícil. Fran, a criança que eu cuido é mais apegada a mim do que a mãe. Essa função de pai e mãe, ela não é substituída pela babá, certo? Se essa criança está com esse apego muito, é bom, é ótimo. É sinal de que a criança está se sentindo segura com aquela babá. Mas está faltando alguma coisa. E essa coisa que está faltando, a família estar presente, ela vai influenciar no futuro. Essa babá vai chegar uma hora que ela vai precisar se ausentar. Se desligar da família. E aí quem vai ficar? A família. E aí, sabe, quando você fala assim, é tão interessante, quando essa criança está muito apegada à babá, aí é a hora desse pai, dessa mãe rever o que eles estão fazendo de tá positivo, faltando? o que está faltando da parte deles para com esses filhos. Porque tem gente que só quer fazer filho. É preciso ter equilíbrio, né? É verdade. Equilíbrio. Fazer filho, meu filho, é fácil. E jogar, né? Deixar para cuidar. Eu te digo de verdade, sou uma mulher que digo, meus filhos, quem sempre cuidou, quem sempre esteve por perto fui eu. E eu tive a oportunidade, hoje eu tenho uma pessoa que conviveu comigo 11 anos. E são 25 anos de amizade. É, amizade. Ela já não está mais comigo, mas a nossa amizade está até hoje aí. Eu tenho um carinho enorme, a gente sempre se fala e tudo. Ela é extremamente apaixonada ainda, principalmente pelo meu filho mais velho, mas muito apaixonada pelo meu filho mais novo, que eu não tive a oportunidade de estar com ela, mas digo de verdade para vocês, essa ligação tem que acontecer. Eu que sempre criei meus filhos e acho que é muito chato quando uma mãe quer ter filho e entregar nas mãos de alguém achando que aquela pessoa tem responsabilidade sobre os seus filhos. A responsabilidade é sua. Quem vai estar do seu lado, está do seu lado para te dar apoio, para lhe ajudar nas situações mais difíceis. Mas quando existe essa ligação e através da mentoria, que a babá mostra para a sua patroa que existe o papel de babá, mas existe também o papel de mãe, dá tudo muito certo, né, Fran? Dá tudo muito certo, é porque existe o equilíbrio, né? Precisa ter o equilíbrio. A babá, ela precisa saber o momento que ela precisa ficar ali, se ausentar um pouquinho, para que a mãe, os pais, eles tenham aquele momento família. Muito bom. E precisa estar ali para se posicionar na hora que ela for solicitada. Então, existe aí, é uma equipe. A equipe tem que trabalhar junto, tem que trabalhar em equilíbrio. Agora, Fran, eu queria que você me dissesse, para a gente finalizar essa conversa gostosa, esses 18 anos aí que você ensina outras profissionais sobre amor e dedicação, como você faz esse seu trabalho hoje? Como você divide essa parte de mentoria? Como você está trabalhando hoje? E as mulheres que querem ter essa oportunidade de aprender mais, como é que elas fazem? Hoje eu atuo ainda como babá, babysitter, sou babysitter. É uma nova modalidade de trabalho que trouxe para Teresina. E eu me divido entre os atendimentos e as mentorias, né, orientando as babás. E quem quiser conhecer o meu trabalho, eu tenho as redes sociais @queridababá, onde tem todos os meus contatos. As mulheres que desejem aí atuar como babá, que realmente gostam de cuidar com criança, de vivência com criança. Estou à disposição para ajudar vocês. E fico muito honrada em estar aqui e agradecida pela oportunidade de mostrar o meu trabalho. Pra gente é um prazer. Hoje nós podemos ter babás que trabalham em mais de uma casa? Sim, eu trabalho em mais de uma. Ah, que interessante. E é o que eu quero levar para
para outras babás. Dá para somar rendas, né? Somar rendas. Assim como deu certo para mim, pode dar certo para outras também. Não e se sacrificar somente num lugar. Você tem como servir a muitas pessoas ao mesmo tempo quando você passa por uma mentoria profissionalmente falando, né? Porque aí você vai conseguir seguir aquele passo a passo que eu segui e que deu certo para mim, que hoje eu quero levar para outras babás também. E olha só, gente, além de trabalhar como babá, também dá mentorias, ensina outras mulheres a se comportar, a ganhar seu dinheiro de forma decente, a tratar bem as pessoas, a ser querida, né? Feliz das suas patroas, né? Saio de lá com as crianças com aquele desejo de quero mais. Tia, fica mais um pouquinho. Quanto volta? Muito bom. Agora, a gente conversando com você, você passa uma paz muito boa. Você tem um jeito muito gostoso de conversar com a gente. Eu acredito que as crianças são apaixonadas. As crianças, elas amam, né? Quando elas já perguntam coisa linda. Quando que a tia vai voltar de novo. Eu costumo dizer que são os meus clientinhos. Muito bom. Então, são eles que vão dizer se eu volto. Agora, você sabe que quando você fala assim, Fran, é porque você demonstra pra gente o seguinte: tem hora de comer, tem hora de banhar, tem hora de brincar. Tem hora Muitas de brincar. vezes há momento para todas as coisas, mas a gente sabe que criança quer tudo isso. Justo, Quer tudo isso. Mas como a mentoria eu preparo para que você chegue, você se comunique com os pais, a sua comunicação com os pais é de uma forma, a comunicação com a criança é outra, você vai dar o limite, vai dar os tempos de começar a brincadeira. Pra ter respeito, né? Para ter respeito, você vai entender o que é que ela quer brincar, vai respeitar o brincar dela. Eu trabalho muito essa questão do brincar. Eu ensino a vida através do brincar. Eu ensino as crianças a viver através do brincar. Mas depois vai pensando numa mentoria dos pais. Também. Porque para as babás já deu muito certo. Porque eu acho que a gente está precisando reeducar os pais a saber se comportar com filhos. Você sabe que eu acho que as crianças, elas estão indo até por um caminho muito bom quando encontram profissionais como a Fran. Mas eu acho que os pais, muitas vezes, parece que eles perderam essa linha do tempo e parece que eles chegam aqui e não sabem mais como se comportar. Ei, o mundo pode até te dizer, faça sim, mas você é o dono da tua casa, você é o dono da tua vida, você ainda manda na educação dos teus filhos dentro da tua casa. Você ainda determina o que pode e o que não pode. E para de seguir a regra, minha amiga faz. Tua amiga faz, mas tua amiga não é você. Isso mesmo. Né? Tua amiga não é você. O teu filho não é o filho da tua amiga. O teu filho é o teu filho. O que funciona na sua casa pode não funcionar na minha. Pois é, e se você não der limite, vira bagunça. E eu preciso me adaptar. E o que acontece com as crianças hoje nessa era da tecnologia é que as pessoas não sabem falar a linguagem da criança. Qual é a linguagem da criança? Brincar. Então eu aproveitei essa linguagem para ensinar a vida, limites para essas crianças através do brincar. Parabéns. E é o que eu passo para as minhas mentorandas. Estou muito feliz de te conhecer. Você é uma agradeço. linda. Que Obrigada. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que você faça mais profissionais assim como você. É um prazer, uma honra estar aqui e agradecer a oportunidade mais uma vez. Muito obrigada. Seu Instagram já apareceu na telinha, mas eu queria que você reforçasse mais uma vez. @queridababá. Lá vai ter todas as informações. Entre em contato, serão sempre muito bem-vindas. Pois continue aqui com a gente. Gente, esse nome Querida combinou tanto com ela. Querida Fran. Muito bom.